Vamos abrir então no livro de Daniel, capítulo 1, Daniel capítulo 10, verso de número 1. Livro de Daniel, capítulo 10, verso de número 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar, uma palavra verdadeira sobre um grande conflito, e ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras, por 21 dias. Não comi nada agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de ufaz, e seu corpo era como berilo, e seu rosto como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo, e seus braços e seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor, e eles fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão, e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido, e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Então, vi uma mão que me tocou e me levantou. Os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé, tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. Diga comigo, por favor: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel teve uma inquietação, ele teve uma visão do Senhor, e a palavra diz que num primeiro momento ele não entendeu aquilo, ele ficou inquieto por aquilo que ele havia recebido. Então ele faz um propósito de 21 dias, de 3 semanas, ele faz o jejum de manjares, como muitos irmãos estão fazendo. Ele se abstém de alguns tipos de comida, ele deixa de comer aquilo, e até que Deus fala com ele, como nós acabamos de ler. Deus aparece para ele e fala: olha, Daniel, desde o primeiro dia algo aconteceu. Eu quero te convidar a repetir isso comigo: algo aconteceu no primeiro dia. Diga com fé: algo já aconteceu no primeiro dia. Deus já liberou algo no primeiro dia. A palavra diz que a oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia. Ora, se ele é lembrado disso no 21º dia, é porque talvez havia um sentimento de que ele não estava sendo ouvido. Então o Senhor aparece a ele para lembrá-lo: eu não te ouvi só no 21º dia, eu não vou começar a fazer algo depois dos 21 dias, no primeiro dia você já foi ouvido e algo já foi liberado. É o que nós lemos: no primeiro dia eu vim. Houve uma resistência, mas no primeiro dia já houve um movimento. Meu irmão, minha irmã, isso é encorajador para a nossa fé. O Senhor ouviu a nossa oração do primeiro dia e algo já foi liberado, determinado. Deus não está em dúvida, Deus não está esperando ser convencido, Deus não está esperando ter mais poder para fazer algo. Deus já determinou algo, Deus já liberou uma ordem, algo já foi transformado no primeiro dia.
Aleluia! Mas no primeiro dia em que Daniel fez o quê? No primeiro dia, qual é o primeiro dia? O verso 12 nos diz: o primeiro dia é o dia em que as palavras de Daniel chegaram até Deus. O primeiro dia é o dia em que Daniel, no verso 12, aplicou o seu coração a compreender. E é o primeiro dia em que ele se humilhou diante de Deus. O primeiro dia, o marco da transformação, da mudança, não é um sentimento que eu tenho, é uma atitude que eu tenho diante de Deus, como nós lemos primeiro, de orar. As tuas palavras foram ouvidas. No dia em que as tuas palavras foram ouvidas, no primeiro dia em que você fez a sua oração, que você expressou o que estava no seu coração, em que nós chegamos até Deus com uma atitude de falar: Pai, eu preciso, eu clamo que o Senhor entre nessa causa. No primeiro dia da oração, mas também no primeiro dia, como nós lemos, em que aplicaste o teu coração a compreender. O primeiro dia não é só o dia que eu falo o que eu quero. O marco tem 3 coisas aqui: o orar, o aplicar o coração a compreender, ou seja, se abrir para Deus. Nós estamos aqui orando 21 dias, e oração é poderosa, aleluia. Mas não podem ser só 21 dias em que nós chegamos, falamos o que queremos e vamos embora. O Senhor está falando para Daniel, além de falar, a atitude que move no sobrenatural é quando um homem se abre para compreender a palavra de Deus. Ele se abre para o que Deus quer falar, ele se abre para mudar a sua atitude, ele se abre para ser corrigido, para ser exortado. 21 dias de transformação não são 21 dias em que nós só pedimos, mas 21 dias em que nós nos abrimos para sermos transformados por Deus. E ele diz: e humilhar-te perante o teu Deus. Jejum, meu irmão, minha irmã, é se humilhar diante de Deus. Alguns estudiosos dizem que Daniel tinha cerca de 80 anos nessa passagem. Ele já não era alguém de 20 e poucos anos. Ele era alguém de 80 anos que sabia do poder da oração, do poder de se abrir para Deus, e como Jesus nos ensinou. Jesus jejuou, Daniel também estava jejuando, se humilhando diante de Deus. É claro, a fonte da vida sempre foi muito clara nisso. Cada um faz o jejum dentro do contexto que pode, né? A gente não está aqui para ir contra a orientação médica, de forma alguma, mas todos temos um manjar, né? Quem tem pelo menos um manjar, alguma coisa que você aprecia, né? Não é verdade? Né? E todos nós podemos nos abster de algum manjar. Não é verdade, irmãos? É interessante que o jejum que ele faz aqui, aos seus por volta de 80 anos, é escolher manjares, coisas que lhe custam, que lhe agradam, que lhe dão prazer. Ele fala: Senhor, eu vou me abster disso por esse tempo, porque eu quero me humilhar diante do Senhor. Eu quero dizer que eu tenho mais prazer na comunhão com o Senhor, mais prazer na obediência à tua palavra, do que em qualquer manjar que esse mundo pode me dar. Daniel já tinha se abstido de manjares na sua juventude, muitos anos antes, quando ele chega lá com seus 3 amigos, né, na Babilônia, e ele faz o seu primeiro propósito: eu não quero comer nada disso, é só legume. Mas aquele mesmo Daniel que sabia o poder de jejum, de abster-se de prazeres naturais por um propósito, lá na frente na sua vida é o mesmo Daniel. Isso é o poder do jejum, meu irmão, minha irmã. No primeiro dia foi o que ele ouviu, ou melhor, o que foi dito a ele no 21º dia foi: no primeiro dia em que você orou, que você abriu seu coração para Deus, e que você entrou num propósito de jejuar, de se abster de alguma coisa, para ter um entendimento, uma resposta de Deus, a tua oração foi ouvida.
e Deus já fez algo. Aleluia. Esse é o primeiro dia. Esse é o marco. Essas 3 atitudes marcam algo que nós não percebemos, talvez. Não temos noção do que está acontecendo. Mas se existe em nós essa decisão e essa atitude, algo já está acontecendo. Aleluia. Mais uma vez, diga comigo: algo já aconteceu no primeiro dia. E se hoje é o seu primeiro dia, tenha essa atitude, porque algo está acontecendo hoje também. Mas algo aconteceu antes do primeiro dia. Algo também já havia acontecido antes de Daniel entrar naquele propósito. A palavra diz que Deus lhe deu uma palavra e uma visão que ele não compreendeu completamente. Deus colocou em Daniel, Deus permitiu uma situação, um contexto que trouxe uma certa inquietação em Daniel antes do primeiro dia. Deus permitiu algo acontecer para que Daniel fosse inquietado, fosse movido a entrar num propósito, numa consagração maior com Deus, porque Deus queria liberar algo novo sobre Daniel, que seria alcançado através daquela consagração. Então, antes de nós começarmos esses 21 dias, se você parar para refletir, talvez você vai se lembrar agora que algumas coisas já estavam te inquietando por dentro. Algumas coisas permitidas por Deus já estavam nos inquietando, talvez questionamentos, falta de compreensão de alguma situação, e a gente fica: para onde que eu vou canalizar essa inquietação? Para onde que eu vou canalizar? Eu estou um pouco, talvez até ansioso, eu estou um pouco preocupado, para onde que eu vou canalizar? Aí vem a atitude certa: canaliza para a consagração, canaliza para o propósito de buscar a Deus, canaliza para a oração, canaliza para congregar os 21 dias. Antes do primeiro dia, Deus permitiu algo acontecer para que houvesse um primeiro dia. E Daniel não era alguém que estava conhecendo a Deus naquele dia, irmãos. Daniel tinha uma história. Daniel é um homem que tinha tanta revelação, que no final do livro de Daniel você vê lá, o anjo fala para ele: Daniel, agora para um pouco, fecha o livro, porque já foi demais, isso aqui agora é para um tempo muito depois. Quem quer ter mais conhecimento e revelação da palavra de Deus diz aleluia. Mas mesmo sendo tão experiente, com tanto tempo de caminhada com Deus, sendo um profeta do Senhor, Deus queria levá-lo a um nível novo. Fala para o seu irmão: Deus quer te levar a um nível novo. Fala para o outro aí, para não enjoar, por favor. Fala: se você está inquieto com alguma coisa, deixa essa inquietação te levar a buscar mais a Deus, congregar mais, amém? Quem vai fazer isso, diga aleluia. Algo aconteceu no primeiro dia, algo aconteceu antes do primeiro dia, e claro, algo aconteceu durante os 21 dias. Nós estamos no durante. Quem está no durante aí, já está no seu 4º dia, ou mais do que o primeiro dia, diz amém. 4 coisas eu quero compartilhar, aconteceram durante os 21 dias, e a primeira é resistência. Verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Vamos parar aí. O Senhor está falando para Daniel: depois que você ora, depois que você começa a jejuar, depois que você se abre para me ouvir, e mesmo depois que eu já determinei algo, mesmo assim haverá resistência. A palavra diz que o príncipe da Pérsia se levanta. Meu entendimento não é que homens se levantam aqui, mas uma potestade.
uma força maligna, porque um homem não tem o poder de resistir um anjo de Deus. É uma guerra espiritual ali. E o que está sendo falado aqui na palavra é a resistência, e nós sabemos disso. Estava conversando com a minha esposa essa semana. Primeira semana de campanha costuma acontecer, é uma intriga, é uma coisa às vezes tão pequena, mas que vira um furacão. É verdade ou não é, irmãos? É uma lembrança, é um pisar no pé do outro sem querer, mas aquilo vira uma briga. O que é isso? São pequenas coisas que querem roubar o nosso foco, que querem nos distrair, que querem nos impedir de fazer a campanha consagrados, focados na busca a Deus, mas com mau humor, com murmuração, com mágoa. Fala comigo, por favor, sai para lá toda resistência em nome de Jesus. Ora, Daniel, profeta, orando, teve resistência, nós certamente vamos ter, né? Não precisa dar detalhes, mas quem já teve uma resistência essa semana aí? Seja emocional, profissional, familiar. Quem teve uma resistência? Levanta a sua mão, por favor. Olha aí, olha para o lado. A gente não quer resistência para a vida de ninguém, mas isso é um encorajamento, né? Acontece com todo mundo. Aconteceu até com Daniel. E nós precisamos continuar focados, porque senão aquilo vai consumir nossa emoção. Aquilo vai consumir a nossa energia, a nossa decisão de continuar. E aí vem a segunda coisa dos 21 dias. Se há resistência, precisa haver resiliência. Precisa haver o que? Perseverança. Quando nós lemos o restante do capítulo, alguns momentos a palavra descreve que Daniel estava sem forças, estava prostrado, estava triste. A palavra começa dizendo, ele estava triste, estava prostrado, mas ele não deixou o seu propósito, ele continuou. Ele continuou, meus irmãos. Tem vezes que a gente tem a resposta na primeira semana, como foi testemunhado, aleluia. Mas tem vezes que parece que a primeira semana só piorou. E quando eu pensar, comecei a orar e as coisas só pioraram, de o que eu vou me lembrar? Eu vou me lembrar que Deus falou para Daniel, não, antes da resistência vir, eu já te ouvi e eu já te dei uma ordem, já dei uma ordem. Se você precisa se lembrar algo do início da sua campanha, não é da resistência que surgiu, mas que Deus já ouviu e que Deus já agiu de alguma forma. São 4 R's nesses 21 dias. A resistência, a resiliência e o terceiro, revelação. Aleluia. O Senhor aparece para Daniel. A palavra descreve, a descrição que nós temos de quem aparece para Daniel, o bispo Paulo inclusive falou isso no domingo, é muito semelhante à descrição feita no livro de Apocalipse, quando Jesus aparece para João. É uma descrição muito semelhante. 21 dias que nós estamos tendo são dias de guerra, dias de perseverança, mas dias de revelação de Jesus para nós. Dias de experiências pessoais com Jesus. Vamos ler o restante dos versos. Verso 15. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e fiquei mudo. E um ser parecido com um homem me tocou os lábios. Então abri a boca e falei. E disse àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, estou aflito e desfaleço por causa da visão. Como pode o teu servo falar com o meu Senhor? Eu já não tenho forças nem fôlego. Então o ser que parecia um homem voltou a me tocar e me reanimou. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Aleluia. Daniel é lembrado do amor de Deus. A palavra diz, não temas, homem muito amado. Quem quer ter experiências com o amor de Deus nesses 21 dias? Do primeiro amor, do ser transbordante do Espírito Santo, de ter novos dons. Quem quer ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus? Diga, eu quero, Senhor Jesus. Leva-me ao primeiro amor, Senhor Jesus.
Não temas, homem muito amado. Ele tem a revelação ainda maior do amor de Deus por ele. No momento ali é muito difícil. A palavra diz: paz seja contigo. Revelação da paz de Deus no meio da turbulência. Aleluia. Jesus disse: olha, eu dou a minha paz a vocês. Não dou como o mundo dá. O mundo dá paz de outras formas. O mundo tenta dar paz através do dinheiro. O mundo tenta dar paz através de contatos influentes. O mundo tenta dar paz através de medicamentos. Mas a paz que vem de Deus, a paz que vem de Jesus, ela não depende de nenhuma dessas circunstâncias. É uma paz de quem tem a certeza que tem o Espírito do Deus Todo-Poderoso dentro de você, que tem o Consolador, que tem aquele que ressuscita mortos, que tem aquele que cura enfermos. A minha paz vos dou. E a experiência, a revelação da paz de Cristo, talvez os momentos de maior revelação que nós teremos disso, é justamente no meio das guerras. É justamente no meio das lutas, porque quando está tudo bem, a gente nem dá muito valor à paz, na verdade, mas quando está debaixo de ataque, quando está debaixo de tormenta, a gente sente falta de uma paz, e essa paz nós podemos ter mesmo no meio do campo de batalha, porque caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor estando ao meu lado, eu não temerei, eu tenho o Senhor como um poderoso guerreiro à minha direita. O salmista várias e várias vezes ele declara sobre a guerra, e no mesmo capítulo ele fala da paz, porque ele confia no Deus que está com ele. Aleluia. Nos 21 dias nós temos resistência, devemos ter resiliência, temos a revelação do Senhor. E o quarto e último R, nós temos resposta. Resposta. Deus traz para Daniel a revelação que ele buscava. Aquilo inquietava o coração dele. Naquele dia ele não estava orando por uma cura, naquele dia ele não estava orando por uma porta, embora nós possamos e devamos orar e ser específicos em coisas assim. Mas o que Daniel estava orando naquele dia era para ter a revelação, o entendimento do propósito, da visão que Deus lhe deu, e para que aquela aflição então pudesse se aquietar e ir embora de vez. É a palavra que diz que Deus lhe trouxe a revelação, o entendimento, a resposta daquilo que ele havia pedido. Daniel foi muito específico no seu propósito. Quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a ser específico no seu propósito. Eu estou fazendo esses 21 dias por um propósito. Estou orando por isso, por isso, por isso. Dentre eles, claro, o mais nobre é conhecer mais ao Senhor, me achegar mais a Deus, mas eu tenho propósitos, eu estou orando por isso, eu estou jejuando por isso, como o apóstolo Paulo diz, por essa causa eu me ponho de joelhos. Aleluia. E Deus lhe deu resposta. Glória a Deus. Deus agiu no primeiro dia. Deus já tinha agido antes do primeiro dia, e Deus agiu ao longo dos 21 dias. Deus é fiel, aleluia. Vamos ficar em pé, meus irmãos, por favor. Glória a Deus. Agora sim, vamos levantar nossa cartela. Faz religiosamente não, meu irmão, faz com propósito. Se jejuar sem propósito, se jejuar sem fé, não é jejum, é regime. Mas se jejuar com fé, se orar com fé, se abrir para Deus, Deus move céus e terra. Não tem principado, não tem potestade, não tem força maligna que pode resistir aquilo que Deus está fazendo quando a igreja está orando. Com a sua cartela levantada agora, nós estamos quase encerrando, mas mais uma vez, levante ao Senhor agora a sua oração. Leve ao Senhor o propósito, a causa. Talvez você está orando pela cura de alguém, talvez você está orando pela dupla honra numa situação em que você passou por humilhação, talvez você está orando pela salvação de alguém da sua família, ou um amigo chegado. Com as suas mãos levantadas agora,
agora. Pai, nós temos certeza, confiança que o Senhor já nos ouviu. Pai, nós nos alegramos nisso, Pai. E nessa noite nós queremos dizer, o nosso coração está aberto para a Tua palavra, para que o Senhor instrua o nosso caminho, meu Pai, para que o Senhor guie os nossos passos. Pai, como o Senhor fortaleceu a Daniel, nós te pedimos, fortalece a Tua igreja, toca-nos nessa noite, levanta o abatido, derramando do Teu amor, ministrando da Tua paz. Oh Deus, somos fortalecidos pela Tua palavra e cremos, meu Pai, que veremos o milagre, veremos a fidelidade do Senhor mais uma vez. Declaramos a bênção, a proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém.